Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje está fazendo 30 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 12 de fevereiro do ano de 2025, está fazendo 30 anos que eu estou servindo a Jesus. E neste vídeo eu quero compartilhar com você 4 coisas que mais marcaram a minha caminhada, a minha trajetória cristã, ministerial, até aqui. Tenho certeza que este vídeo vai edificar a sua vida, porque o que eu vou falar aqui serve para você também como experiência, como aprendizado, e de certa forma vai edificar grandemente a sua vida. Lembrando sempre que ao final do vídeo nós oramos por todas as pessoas que ficam conosco até o final. Se você gostar desse vídeo, quero pedir já que você deixe o seu like, o seu joinha, isso ajuda no crescimento do canal e o YouTube vai sugerir este vídeo a outras pessoas que também precisam ouvir esta palavra. Deixe aqui os seus comentários. Você lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Você lembra o dia da sua conversão? Você lembra o dia que você foi batizado nas águas ou com o Espírito Santo? Quais são as tuas experiências? Deixe aqui nos comentários se você ainda lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus, se esse dia foi marcante, se esse dia realmente fez a diferença na sua vida. Muito bem, eu quero fazer uma leitura. Eu quero ler apenas 2 versículos do Salmo de número 100, que diz assim: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Com esta leitura, queridos, como base, como fundamento, eu quero compartilhar com vocês aqui 4 coisas que nestes 30 anos servindo a Deus mais me marcaram, mais me impressionaram. É claro, irmãos, que 30 anos é uma boa trajetória. São muitas as experiências, são muitos os aprendizados, os altos e baixos, as vitórias, as derrotas, os erros, os acertos que eu tive, é claro, nesses 30 anos. Foram muitas as cidades, os estados que eu trabalhei, departamentos diferentes de igreja. Eu já fui, para quem não sabe, eu comecei meu ministério como um missionário voluntário. Eu comecei a visitar junto com os missionários da igreja local, onde eu me converti. Com 6 meses de fé, eu fui colocado como segundo líder dos jovens. E com apenas 1 ano de igreja, 1 ano de conversão, eu assumi a liderança desta juventude. Posteriormente, trabalhei mais 2 vezes com liderança de jovens, e já comecei a pregar a palavra de Deus e fui sempre investindo nessa questão. Dirigi algumas igrejas, abri alguns trabalhos, trabalhei ao lado de alguns pastores, como obreiro, como pastor auxiliar, como o segundo da congregação. Fui para o campo missionário mais de uma vez. Então são muitas as experiências, é claro, em 30 anos. Mas eu quero compartilhar 4 aqui que mais me marcaram. É claro que há muito mais de 4 que me marcaram, mas 4 que eu julgo assim, que são diferentes entre elas e que mais me marcaram. E a primeira coisa que mais me marcou nestes 30 anos que eu sirvo a Deus foi quando eu chego na igreja evangélica, quando eu tenho meus primeiros contatos com a palavra como ela é, e descobri um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que se preocupa com o seu povo, um Deus que revela,
um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Porque na religião que eu vivia antes, eu tinha a minha religião, conhecia a Deus apenas de ouvir falar, como diz Jó no seu livro, mas quando eu chego na igreja evangélica, eu sofro aquele impacto, porque eu venho do catolicismo, daquela religião, né, mais ritualística, mais formal, tudo era muito diferente. E quando eu chego na igreja evangélica, e lembrando aos irmãos que eu estou falando de 30 anos atrás, a igreja era muito diferente de hoje. A própria Assembleia de Deus era muito diferente de hoje. As igrejas naquela época eram muito mais avivadas, os crentes oravam mais, havia mais disponibilidade, mais interesse pela oração, havia os cultos de oração e ensino 2 vezes na semana, então o povo chegava mais cedo para orar, e isso faz toda a diferença. Então o que mais me marcou em primeiro lugar em 30 anos foi conhecer, foi ficar de cara com este Deus vivo, Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, se preocupa com você, se preocupa comigo, se preocupa com o seu povo. Finalmente eu conhecia o Deus de Isaías 64, verso 4, o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu lembro-me que eu ia aos congressos na região da cidade que eu morava, e vinha naquela época muitos irmãos usados por Deus, missionários, pregadores, pessoas que viviam pela fé. E eles contavam as suas experiências e aquilo me maravilhava, como que Deus supria as necessidades, como que Deus dava um livramento, como que Deus falava às vezes através de uma visão, de um arrebatamento. Todas aquelas experiências me marcaram. Passava missionários pela igreja que eu congreguei. Observo que há muitos anos não se vê mais isso, aqueles missionários que passavam e vinham, né, com as suas bagagens também, com as suas experiências. Então eles pregavam e contavam aquilo que Deus estava fazendo. Então a coisa que mais me marcou é que eu deixei de servir um Deus morto para servir um Deus vivo. Agora sim eu conheci um Deus vivo, eu estava diante dele. Então isso me marcou muito, me marca até hoje. A questão de servir a um Deus vivo, a questão de ser um crente pentecostal, que crê nessa energia, nessa ação, que crê nos dons espirituais, na unção do Espírito Santo, que crê no batismo, no dom de línguas, nos outros dons espirituais e ministeriais também. A segunda coisa que mais me marcou ao longo desses 30 anos foi numa experiência, num testemunho que eu conto aqui nos meus vídeos. Se você ainda não assistiu, procure lá, quando o Espírito Santo me apareceu certa feita, na primeira igreja que eu dirigia, isso por volta de 1999 a 2000, eu creio que foi no ano 2000, se eu não me engano, que eu dirigi essa primeira igreja. E ali eu tive uma experiência com o Espírito Santo, que me orientou a fazer um culto especial. E naquele culto, conforme a orientação do Espírito Santo, aconteceram muitas coisas. Ele havia me dito, você vai fazer um culto especial porque eu vou realizar uma grande obra neste lugar. Então aconteceu muitas coisas, muitos batismos com o Espírito Santo, muitas renovação, distribuição de dons espirituais, libertação, pessoas que se entregaram a Cristo de novo, aceitaram Jesus, pessoas que reconciliaram naquela noite. Mas o que mais me marcou profundamente, até hoje está nítido na minha mente, foi a imagem do menininho de 5 a 6 anos, que naquela noite, no meio daquele poder todo de Deus, ele estava ali naquela humilde congregação de interior, naquele trabalho missionário humilde, não tinha piso, era cimento bruto ainda, não tinha o forro, dava para ver as tesouras da congregação, apenas as paredes estavam levantadas, rebocadas, a igreja estava coberta, mas estava em processo de acabamento. Nessa igreja humilde, nesse mover do Espírito, lá estava aquele menino, bem na frente do altar,
com as mãozinhas levantadas, chegava a tremer as mãozinhas dele, e ele chorava copiosamente, as lágrimas pingavam no chão e faziam grandes poças. E eu olhando aquele poder todo de Deus, estava acontecendo tantas coisas, mas eu olhava o menino ali do lado, lá estava ele orando, gritando e tremia e chorava. E aquilo me incomodou, porque nem eu e nem você vê isso todos os dias na igreja. Uma criança se derramando diante de Deus, tão pequenina como aquela. Aí eu vou para a direção dela, me aproximo e coloco o meu ouvido próximo da boca dela para mim conseguir ouvir o que ela dizia, porque o barulho era muito grande de línguas, do poder de Deus, estava acontecendo muita coisa. E quando eu coloco a minha boca ali para ouvir o que aquele menino dizia, ele dizia: Jesus, me lava dos meus pecados. Essa foi uma experiência poderosa, queridos. Para quem nunca ouvira falar da pessoa do Espírito Santo como ele é, uma pessoa, ver naquela noite o Espírito Santo convencendo aquele menino do pecado, da justiça e do juízo, como a Bíblia diz que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E hoje, que contraste ver tantas pessoas entrando e saindo das igrejas sem se arrepender, sem ter consciência que são pecadores, que vivem uma vida pecaminosa, que precisam urgentemente do perdão de Deus, da salvação que há em Cristo. Depois, se Deus quiser abençoar, se Deus quiser curar, se Deus quiser batizar, isso é outra coisa. A salvação vem em primeiro lugar. Então aquele menino chorando marcou muito a minha vida, me emocionou muito e mostrou para mim o impacto poderoso da obra, da pessoa do Espírito Santo. A terceira coisa que mais me marcou nesses 30 anos que eu sirvo a Deus foi descobrir o poder da oração. E se você quiser saber qual é, melhor dizendo, um dos grandes segredos da vida de um crente vitorioso, eu te digo agora, é a oração. É uma vida de oração. É Deus como prioridade na oração. Queridos, aprendam isso. Tudo gira em torno da oração. Por isso esse livro aqui, que nós chamamos de Palavra de Deus, mostra os homens de Deus orando. Mostra o próprio Filho de Deus orando. E este livro nos incentiva tanto a orar, e eu percebi, entendi, aprendi nesses 30 anos como é importante uma vida de oração. Se você tem dificuldades para orar, eu tenho um vídeo aqui, procure na playlist, como orar da melhor forma. Tem um vídeo que eu ensino como ter uma vida de oração. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Resumindo tudo, ter uma vida de oração faz toda a diferença. E nesses 30 anos eu posso dizer para você quantas orações eu tive respondidas por Deus. Quantos milagres, quantos livramentos e quantas vitórias eu tive através da oração. Então, meu conselho para você é ore, busque a Deus, mesmo que as coisas estão difíceis, mesmo que pareça que não há solução em lugar algum. Lembre-se, para Deus todas as coisas são possíveis. E em quarto e último lugar, nesses 30 anos, o que mais me marcou, além dessas três coisas, foi aprender a importância deste livro aqui. Não há cristianismo sem este livro. Não há fé sem este livro. Não há salvação sem este livro. Não há revelação nem conhecimento de Deus sem este livro. Você precisa deste livro. Eu preciso deste livro.
me marcou muito, muito a importância de aprender a palavra, de ser instruído na palavra. Deus mesmo falava comigo, usando pessoas em profecias ou revelações, nos meus primeiros anos de novo convertido, e Deus dizia, come a minha palavra. Aí eu ia em outro lugar, Deus levantava um outro profeta e dizia, alimenta-te com a minha palavra, leia a minha palavra, coma a minha palavra, porque eu tenho uma grande obra com a tua vida. E eu comecei então a estudar, a ler, a comprar versões diferentes. E ao longo desses 30 anos eu digo para você, aqui está outra grande diferença da vida do crente. O crente que não ora e o crente que não lê a palavra, queridos, ele está sem nada. Porque ele precisa da oração e ele precisa da palavra, porque é a palavra que vai te mostrar Deus. É a palavra que vai impedir de você ser enganado por heresias, por falsas doutrinas, falsos ensinos. Você precisa conhecer este livro. Então, o meu conselho para você é o mesmo que Deus me deu. Coma a palavra, se alimente da palavra, medite na palavra, porque ela fará toda a diferença na sua vida. Eu não tenho dúvida alguma. Quero orar pela sua vida agora, mas antes de orar, eu quero agradecer em primeiro lugar, aqui publicamente, claro, já agradeci na minha oração pessoal, mas eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Foram muitos livramentos, alguns de morte nesses 30 anos, foram muitas vitórias que Deus me deu. Foi muita bondade, muita paciência, muita misericórdia da parte dele para com a minha pessoa, e eu reconheço isso e eu agradeço muito a Deus. E eu digo e atribuo a Ele. E a razão de eu ainda estar aqui é Deus que tem me sustentado. É Deus que tem me guardado. É Deus que tem me abençoado. Então agradeço a Deus, agradeço a você inscrito do canal, agradeço a você que quando ora lembra do pastor Samir e ora por ele, agradeço a você que manda sempre sua oferta, me ajuda aqui a continuar levando a palavra, visitando as casas, trabalho missionário que eu faço aqui, nos bairros, na região, em outros municípios, ganhando almas para Jesus, orando por pessoas com problemas espirituais, com enfermidades, e temos visto a boa mão de Deus operando, temos ganhado almas para Jesus. Então você que oferta, você que sempre contribui no meu ministério, que Deus te abençoe, te recompense muitas vezes mais e abundantemente, segundo a promessa da sua palavra. Muito obrigado, você tem feito parte deste ministério, você tem me ajudado a ganhar almas. Oremos a Deus. Se você sentir no seu coração de mandar uma oferta para mim, abre aqui a descrição do vídeo, ali está a minha chave Pix, e através desta chave você pode enviar uma oferta conforme Deus tocou no seu coração, porque é Deus que faz todas as coisas. Amém? E eu sei que se você mandar uma oferta, foi porque Deus te tocou para você mandar essa oferta e Ele vai te abençoar também. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, graças eu te dou hoje por esses 30 anos que eu tenho te servido. Que alegria, que prazer, que privilégio servir a um Deus como tu, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por ter chegado aos 30 anos. Obrigado por este canal, onde aqui eu tenho levado a mensagem da tua palavra. Abençoa, expande, me dá recursos financeiros para que eu possa investir no meu equipamento e oferecer ao meu
público, as pessoas que me seguem, melhor qualidade de áudio, de vídeo. Dai-me, Senhor, novos estudos, novas palavras, novas direções para fazer aquilo que Tu quer. Abençoa esta pessoa que está comigo agora, orando, abençoe a sua vida. Eu não sei que lutas elas está passando e que dificuldades, mas o Senhor conhece. Eu entrego a vida desta pessoa nas Tuas mãos, seus problemas, suas necessidades. Eu oro pela casa, pela família, pelo lar, eu oro pelo emprego que ela tem, pelo comércio, pela empresa. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre estas pessoas e sobre a vida delas. É a minha oração, é o meu agradecimento a Ti. Muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.